gente! Tudo bem, galerinha? Bom, gente, hoje eu vim com vocês sobre autismo. Por incrível que pareça, gente, a gente aqui no Brasil temos uma escassez, uma falta muito grande. Gente, primeiro eu vou falar na minha linguagem, como sempre, tá? Baianês, bem... Gente, eu adoraria ser aquela pessoa que fala lindamente, fala frases maravilhosas, mas não sou eu. Então, bora pro vídeo com a doidona aqui falando do meu jeito e eu espero que vocês entendam, mesmo sendo do meu jeito, mas que cheguem em vocês do jeito que eu quero que chegue. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem uma escassez muito grande de pessoas preparadas para lidar com os pais, primeiro, com os pais, né, que chega à procura de um especialista, de alguém que consiga tirar suas dúvidas. Não tem. Falta muita gente preparada para isso, para dar um diagnóstico para o pai se realmente seu filho tem autismo, se seu filho tem alguma coisa desse tipo, e de pessoas preparadas para cuidar dessa criança que tem autismo, que precisa de todo um cuidado diferenciado, até mesmo para se desenvolver, porque essa criança, dependendo do grau do autismo, ela pode viver na sociedade, conviver com a sociedade de forma natural, tranquila, dependendo do grau, como uma pessoa, né, tranquila, normal, uma pessoa que consegue sobreviver sem depender de outra pessoa. Mas para isso, essa criança precisa ser diagnosticada logo, cedo, para poder ter todo um cuidado, um preparo, né? Para ela poder, pelo menos, sobreviver sozinha, né? Conseguir ter seu autocuidado sozinha, sabe? Se autocuidar sozinha, como tomar seu remédio sozinha, essas coisas que vai crescendo e a pessoa precisa fazer sozinha. E autismo é uma coisa, dependendo do grau, tem muita gente que consegue fazer isso sozinha, não precisa depender a vida toda de outras pessoas para isso, né? Claro, tem o autismo, aquele grau muito forte, que eu acho que é o grau mais forte, que a pessoa vai depender de outra pessoa pro resto da vida, né? Porque, falar, não sai a palavra da boca, mas é aquela pessoa que realmente vai necessitar de alguém para cuidar dela pro resto da vida, porque ela não consegue. Mas tem os outros graus do autismo que a pessoa consegue viver em sociedade, como outras pessoas, tranquilo, sabe? Dá para sobreviver, mas isso tudo vai depender dos pais detectar logo e conseguir pessoas profissionais capacitadas para cuidar do seu filho, para ajudar ele a se desenvolver, né? Nas coisas que ele precisa se desenvolver. Logo, para ele não ficar atrasado, porque existe isso também, de que se você demora muito, a pessoa fica atrasada em algumas coisas, tipo no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento social, ali na convivência social. Porque, gente, por incrível que pareça, o autismo é uma coisa muito complicada para quem tem o autismo, né? Não é uma coisa de outro mundo, mas é complicado para um ser humano que tem o autismo. Você se coloca no lugar de uma outra pessoa que tem autismo. É difícil, gente, difícil. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui que eu vivi, só para vocês terem uma ideia. Eu fui babá por muitos anos, né? Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu já fui babá, vivi como babá, trabalhei como babá por muitos anos. E em uma dessas, há algum tempo, muitos anos atrás, eu tive uma experiência dessa, né? Com uma criança do prédio onde eu trabalhava que tinha autismo. Era um bebezinho, só pra você ter uma ideia. Ele era um bebezinho, né? E a mãe não tinha noção disso. Aliás, ninguém tinha, né? E a mãe sofreu muito. Gente, era penoso. Todos os dias à tarde, eu como babá e outras babás que tinha nesse prédio, a gente sempre descia pro playground para brincar com as crianças que a gente cuidava. E de lá a gente sempre ouvia uma mãe que morava no primeiro andar. Era um sofrimento, era um trauma
todo dia aquela mãe sofria com aquela criança. Eu não sei se era em horários específicos, não sei, mas aquela criança chorava muito. E era assim, era incrível que muitas das vezes quando ele estava passando por alguma coisa que era o momento de sofrimento dele, o prédio todo ouvia, porque era um choro muito forte, muito, sabe? E eu acho que por falta de conhecimento da mãe, porque isso não é uma coisa fácil de você, meu filho tem autismo. Não é assim. Você não vai olhar para seu filho e dizer seu filho é autismo, principalmente um bebê. Então, por falta de conhecimento, que é o que eu estou tentando dizer aqui, que a gente, o Brasil precisa abrir os olhos, ter uma nova visão para isso, para essa leva de crianças especiais que precisa de ajuda de imediato, logo que nasce, porque já ali de bebezinho já carrega o seu sofrimento de ter, carregar aquele peso, vamos dizer assim, com ele, né? E não é porque a criança está chorando porque ela é uma criança mimada, e não era isso o problema daquele bebê, ele não era um bebê mimado, nada disso, gente. Simplesmente, para você ter uma ideia, quando uma criança tem autismo, o autismo, uma das coisas que é muito forte para uma pessoa que é autista é o barulho. O barulho é uma coisa que é muito ruim para ele não suporta barulho, ele é muito sensível ao barulho, então qualquer barulhinho para ele é um estrondo, sabe? E também tem o toque. Qualquer toque para ele, você tocar nele é como se você estivesse espancando ele, agredindo fisicamente mesmo. E aí, gente, o que aconteceu, né, com essa mãe que tinha esse bebê? Eu acho que em horários específicos, né, onde ela realmente tocava no bebê, né, como nas horas da mamada, que ia lá pôr no peito, que tinha esse contato mais íntimo com o bebê, para ele era muito difícil, né, mesmo sendo um bebê, e não conseguia, né, se expressar. Então a forma dele se expressar era chorando, porque acho que aquilo estava sufocando ele, sei lá. E ele chorava muito. E isso, gente, foi por longos meses. Ele chorava, era um choro assim, chorava, mas chorava mesmo. E aí, um belo dia, uma moradora lá do prédio contou pra gente que depois de muita luta da mãe, a mãe acabou descobrindo que aquele bebezinho tinha autismo, né? E que o choro dele era em momentos específicos, onde a mãe tocava ele. E aquilo era muito traumatizante pro bebê. E aí a mãe foi ensinada a como, né, conviver com aquele bebê, a como tratar ele, para facilitar a vida dele, que não estava sendo fácil, né? E aí depois disso, gente, depois que a mãe conseguiu detectar o que realmente o bebê tinha, nunca mais você ouviu aquele choro, nunca mais a gente lá no prédio ouviu aquele choro desesperado daquela criança. Acabou isso. Eu acho que conforme a mãe começou a descobrir o que podia fazer, né, acabou o trauma do bebê. Só para você ver como isso é uma coisa muito forte, né? E aí, gente, com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que o nosso Brasil, que é o que eu tô aqui, ó, tentando, e eu espero que alguém escute e entenda, sabe? Que lá no poder, isso precisa começar a mudar lá em cima, lá no poder. Quem tá lá no poder precisa começar a abrir os olhos para nossa galerinha, para o nosso futuro, para nossas crianças, que eles têm crianças que precisam de ajuda. Crianças com isso, com autismo, é uma delas que precisa de ajuda. E ajudas específicas. Então, a gente precisa de precisamos de mais pessoas que consigam detectar cedo o que uma criança tem e consiga ajudar os pais a lidar com aquilo, né? Então, é lá no poder que precisa ser mudado isso, a visão deles, né? Gente, só pra você ter uma ideia, esses dias, porque se vocês notarem que eu tô olhando aqui pra baixo, é que eu tô lendo que algumas coisas eu marquei pra não esquecer, que eu não queria esquecer de jeito nenhum de falar pra vocês. E aí eu leio pra não, né, dar um geralzão aqui e falar pra vocês e não deixar nada de fora. Então, e só pra vocês terem uma ideia, esses dias eu tava vendo um documentário, sei lá o que foi, alguma coisa eu tava vendo, que tem um político aí,
não sei o nome, né? E nem interessa também. Já falei pra vocês que eu vou entrar nessas questões aqui de político, disso e daquilo, mas nunca é pra debater quem é bom e quem não é, qual o nome de quem. É só pra debater assim, olha a visão da pessoa. Vamos entender isso aí. Então, gente, o que acontece? Tem um político aí que ele tá arquitetando as coisas do demônio, sei lá, né? Arquitetando aí as coisas malignas. E entre muitas coisas do maligno aí, tem uma coisa que é sem fundamento. Tem muitas coisas que eles estão tentando fazer com que vire lei, que é sem fundamento, que é coisa do maligno mesmo, sabe? Porque com tantas coisas que esses políticos teria para se preocupar com as coisas aqui do Brasil, coisas que o país precisa, eles vão se preocupar com as coisas tão fúteis como deveria ter um político lá se preocupando com isso, com pessoas que sejam qualificadas, que estejam preparadas para lidar com crianças, com pessoas com autismo, com síndrome de Down, com isso, com aquilo. Eles estão preocupados em fazer uma lei, um dia nacional da harmonização facial. Vê se isso tem cabimento, gente. Tem uma peste lá no poder preocupado com a harmonização facial, com tanta coisa que ele deveria estar preocupado realmente, lutando pelos nossos direitos, lutando para ser lei, lutando para ser isso, para ser aquilo. Ele vai se preocupar com harmonização facial. Ah, gente, pelo amor de Deus, os nossos políticos, o nosso país, nós precisamos mudar, nós precisamos mudar a nossa visão, nosso olhar para as coisas, sabe? Parar de sermos comprados, de sermos uns vendidos por qualquer bloquinho nas épocas de eleição, sermos vendidos por meia dúzia de blocos, por um saco de cimento e começar a ver no geral, no contexto todo, gente, sabe? O que realmente o nosso Brasil, que é rico, rico, maravilhoso, de tantas coisas maravilhosas, realmente precisa para nosso Brasil ser melhor do que já é, sabe? O nosso Brasil ser bem melhor do que já é. E é lá no poder que isso tem que mudar. E para isso mudar lá no poder, é a gente aqui, o povão que precisa mudar a visão. Para lá em cima no poder ser mudado também. Tem uma série, o nome dela, traduzida por português, pelo menos é como o povo fala, é O Bom Doutor. Mas em inglês, eu não sei se eu tô falando certo, gente, eu não sei falar nada em inglês. Mas em inglês é The Good Doctor. The Good Doctor. Algo desse tipo, gente. Que é O Bom Doutor. Lá, nessa série, gente, é uma série muito interessante. Que fala de um médico. A série é toda baseada assim, é toda rodeada em um médico que ele tem autismo. Essa série, eu sou apaixonada por essa série e desde já, gente, eu indico vocês assistirem essa série, é maravilhosa. E ele é um médico jovem, é um jovem doutor assim, muito inteligente, ele é muito inteligente, só que ele tem autismo. E por ter autismo, ele não tem o respeito das pessoas, sabe? E aí ele entra ali naquele hospital, começa a trabalhar ali naquele hospital e ele vai achando o seu caminho, né? Buscando o seu caminho, buscando o seu respeito entre as outras pessoas, sabe? Mas é muito interessante essa série, é muito, muito. Quem puder assistir, procurem aí. Eu sei que na Netflix tem ele, né? Mas quem não puder pagar a Netflix e quiser algum aplicativo de filme grátis aí, né? É o Cinevision. Abaixa o Cinevision e procure. The Good Doctor ou O Bom Doutor. E vocês vão achar. E assistam pra vocês verem como é uma série assim maravilhosa, muito boa de ver, sabe? De ver as coisas que uma pessoa com autismo passa. E muito interessante ainda ver a inteligência dele. Ele é assim, um cara fora do normal. Enquanto um médico tá ali lutando, né, para detectar o que o paciente tem ali, ele começa... Gente, em segundo ele consegue detectar o que
o paciente tem, sabe? E muitas das vezes ele tem que lutar firmemente para provar que é aquilo que aquela pessoa tem e não o que o outro médico tá falando, sabe? Porque às vezes, muitas das vezes, um exame não consta o que deveria constar e simplesmente porque não consta o médico já descarta aquilo. E é aquilo sim, e o exame não constou, mas é aquilo, né? E aí o médico fica ali, né? O médico com autismo fica ali insistindo que é aquilo. Até que eles, por algum motivo, resolvem aceitar o que o médico fala e acabam que descobrindo que é aquilo, sabe? É muito interessante, gente. Super vale a pena assistir essa série. E eu acho assim que as pessoas que estão lá no poder precisa abrir os olhos, porque tem muita criança com autismo, muita criança com autismo, que está sofrendo no nosso país, porque os pais não sabem nem por onde começar, e às vezes a criança tem que se virar do jeito que pode. Minha enteada mesmo estava me contando que na sala dela tem um menino assim, né, que não gosta de toque, que isso, que aquilo, mas ele não tem os médicos, os especialistas certo para ajudar ele, né? E aí vai saber o que essa criança não passa, né, gente? Até bullying, né? Vai imaginar o bullying que ela não passa, né? Por ter algumas coisas assim diferentes e não ter alguém para ajudar, tanto ele como os pais. E isso, gente, é que precisa mudar. Precisamos de pessoas qualificadas para ajudar os pais e as crianças. A ajudar de forma correta, né? Porque um tempo atrás, uma conhecida minha me contou de uma pessoa que tem um filho com autismo, né? E que a pessoa não aceitava muito bem, né? Já sabia que a criança tinha o autismo, mas não aceitava muito bem. E aí a criança praticamente ficava o dia todo largada em frente a uma televisão. E isso não é ajuda, gente. Você largar seu filho de frente para uma televisão o dia todo, você não vai estar ajudando o seu filho. Ter vergonha do seu filho, dele ser especial, dele ter uma característica diferente, não vai te levar a lugar nenhum, só vai prejudicar tanto você como seu filho, principalmente seu filho. E o pai que realmente ama o filho vai procurar as melhores formas de ajudar seu filho. E não é em frente a uma televisão que você vai ajudar seu filho. Tem muitos pais que também às vezes descobrem com muito tempo depois e se sente culpado. E para esses pais, eu digo, não se sinta culpado, não é sua culpa. Não, a gente não está preparado para isso. A gente não está preparado para vários tipos de coisa. E detectar que seu filho bebezinho tem autismo é complicado. Você nunca conviveu com isso. Aí do nada você vai e tem um filho e o seu filho tem aquilo. Como é que você vai conseguir detectar, né? A criança não fala. É difícil, gente. Que nem eu fico imaginando essa mãe lá do prédio onde eu trabalhava. Como ela não se sentiu por muito tempo, né? Pelo sofrimento que o filho teve e ela não conseguiu, né? Mas graças a Deus ela viu que o filho tinha alguma coisa que precisava ser detectado o que era aquilo e foi atrás, até que achou, entendeu? Então assim, às vezes você consegue, né, procurar e acaba achando a ajuda que precisa e às vezes não, e você não tem que se sentir culpado, sabe? Não, você não tem que se sentir culpado porque você não conseguiu detectar antes, você não conseguiu ajudar seu filho antes. O que importa é que você detectou agora e você vai poder ajudar ele a partir de agora, sabe? A partir do momento que você detectou, que você viu, reconhecer que seu filho precisa de ajuda. O importante é você procurar a ajuda necessária para ele ser ajudado da forma correta, ter os profissionais corretos com ele, ajudando ele, né, a desenvolver a fala, a desenvolver a inteligência, porque pessoas com síndrome de Down, algumas crianças são fora do normal na inteligência, são crianças inteligentíssimas, né? E isso precisa ser trabalhado, né?
a desenvolver a coordenação, a desenvolver a convivência social, porque uma pessoa com síndrome de Down é muito complicado a convivência dela com outras pessoas. Às vezes uma criança com síndrome de Down, ela prefere mais conviver com um cachorro, com um gato, do que com um ser humano. Ela brinca melhor sozinha do que com um outro ser humano. Por quê? Porque se ele tá brincando lá sozinho, ele tá muito feliz só lá no canto dele, tranquilo com ele. Brincar com o gato, com o cachorro, o gato e o cachorro é previsível para ele, e o ser humano não é previsível. E uma pessoa com síndrome de Down não gosta de coisas imprevisíveis, ele gosta de coisas muito claras, muito previsíveis para ele, sabe? E tem tudo isso, gente. Então, um pai que descobre que seu filho tem síndrome de Down não pode ficar escondendo isso, não pode ter vergonha, não pode ter medo, não pode se sentir culpado, não pode várias coisas, e sim aceitar e lidar com aquilo da melhor forma possível, para seu filho ter ajuda, a melhor ajuda possível também, né? Para ele poder conseguir viver em uma sociedade como um todo, né? Com as pessoas. Quando você tem um filho com autismo, você não pode fugir da realidade, né? Eu tenho uma conhecida que descobriu que o filho tem autismo. E quando ela descobriu isso, foi muito difícil dela aceitar. É difícil para um pai e uma mãe aceitar, porque sabe de toda a luta que vem pela frente, né? Mas tem gente que é difícil aceitar porque tem vergonha, gente, porque acha que pôs no mundo um debilóide, um retardado, um louco, sabe? E não é assim, gente. A gente precisa começar a mudar a nossa visão, a respeitar essas pessoas, a amar, a acolher elas, sabe? Que elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda para desenvolver. Aí essa minha conhecida, gente, ela não aceitava que o filho tinha autismo, né? Não aceitava de forma nenhuma. E aí, quando as pessoas começaram a ficar sabendo que o filho tinha autismo, ela, por vergonha, quis se mudar, né? Quis se mudar da casa que morava e tudo mais. Gente, de que adianta? Eu sempre me fiz essa pergunta desde que eu fiquei sabendo de tudo isso. De que adianta você mudar de um bairro para outro, de uma cidade para outra, de um país para outro? A não ser que você vai se mudar e deixar seu filho. Porque, do contrário, você só vai mudar de local. Mas o problema ali vai estar com você. Pra onde você for, você entende? E o problema precisa ser resolvido. E o problema, para ser resolvido, você precisa aceitar aquilo. Você precisa aceitar que seu filho precisa de ajuda e procurar as pessoas certas para ajudar ele. E não ficar fugindo de bairro em bairro, de cidade em cidade, de país em país, né? Se for esse o caso. Porque isso não vai resolver. O que vai resolver é você trazer especialistas que saibam o que seu filho tem e que possa ajudar seu filho. E não querer esconder ele da sociedade, do mundo, sabe, das pessoas. Isso não vai resolver. Como eu disse pra vocês, eu trabalhei como babá por muito tempo. E como babá a gente vê, assim, coisas surreais. Eu não vou citar o nome, né? E tem muita gente famosa que tem essas coisas, mas eu convivi com uma pessoa famosa que tem uma criança, né? Uma criança com síndrome de Down. E essa pessoa, gente, há pouco tempo eu descobri que essa pessoa famosa tem uma criança com síndrome de Down. Eu convivi com esse famoso, né? De algumas formas eu convivi com esse famoso, né? Mas eu nunca fiquei sabendo que essa pessoa tinha uma criança com síndrome de Down. Porque onde essa pessoa estava, sempre tinha uma babá com essa pessoa, né? E só tinha uma criança com essa pessoa. E essa criança não tinha nada, né? Ela era uma criança normal, né? Normal, entre aspas, para a sociedade. Era uma criança normal para a sociedade. E há pouco tempo que eu descobri que essa pessoa tem uma criança com síndrome de Down. Então, quer dizer, por muito tempo, essa criança, ela ficou escondida, né, das pessoas, do holoforte, né, porque por ser famoso, escondeu, né, as pessoas não ficaram sabendo disso. Há pouco tempo essa pessoa abriu para todo mundo
que tinha uma criança especial dentro de casa, né? Aí eu me pergunto, será que escondeu? Eu me pergunto, por que escondeu essa criança por tanto tempo? Por vergonha? Sabe? Por medo? E eu fico me fazendo essa pergunta com esses dois questionamentos. Será que foi vergonha ou medo? Porque também tem isso, né, gente? Que nem eu já falei aqui. Que existe a parte do medo também, né? Que nem a mãe que mora aqui no meu bairro. Certeza que o cuidado dela todo com os filhos é o medo. Medo do que as pessoas podem fazer com ele. E aí eu fiquei me questionando sobre esse famoso. Por que escondia a criança? Era medo do que as pessoas, principalmente por ser famoso, poderia, sabe, vir. Sei lá, gente, é tanta coisa, mas por aí você se vê. E é isso, as pessoas precisam começar. Essa pessoa deu um pontapé inicial aí, né? Falando abertamente sobre essa criança e tudo mais. E eu espero que isso comece a mudar, né? Vamos mudar a nossa visão, o nosso jeito de ver as coisas, de enxergar as coisas, para as coisas começar a fluir realmente, né? As pessoas estão preocupadas com tantas coisas e com as coisas realmente que precisam estar adormecida. Porque, gente, aqui na rua onde eu moro, tem um casal, né? São irmãos, é um homem e uma mulher, um menino e uma menina. Eu não convivo com a família, eu só vejo assim, mas esses irmãos, eles, não sei se eles são gêmeos ou se um nasceu e depois o outro nasceu e os dois têm autismo, mas os dois têm. E eles devem ter de 15 para 20 anos, eu não acho que não deve ser mais que isso não. Mas o autismo deles, eu não sei qual é o grau, mas eu acho, eu não tô aqui julgando a mãe, gente. Muito pelo contrário, a mãe é uma senhora, sabe? Que dá pra ver o amor dela por aqueles filhos dela, sabe? E tudo mais, mas ela deve ser uma pessoa desinformada, como muitos, né? Como muitos. Por quê? Porque falta informação, falta pessoas preparadas para isso, né? Falta, tipo, se em hospitais tivesse pessoas, né? Em todos os hospitais, né? Tivesse pessoas preparadas com a informação, talvez essa mãe e esses irmãos não teriam sofrido tanto na vida, ou sofrem ainda, né? Que eu acho que sofre, gente, porque é uma situação que dá pena. Porque ela teria informação, ela teria procurado ajuda se ela tivesse informação. Mas eu tenho certeza, gente, certeza, pelo que ela vive ali, certeza que ela não teve nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de informação que ajudasse ela a passar pelo processo e ajudasse os filhos dela a se desenvolver, sabe, na questão do autismo ali deles. Então ela tem dois meninos, né, que nem eu falei, uma menina e um menino, um casal, e gente, é penoso ver eles ali, sabe? Eu fico assim imaginando que eles vivem, assim, eles vivem numa prisão, uma prisão domiciliar. Eles vivem ali sempre naquele mundinho entre a mãe, os outros irmãos que ele tem, os parentinhos lá deles, né? E sempre dentro daquele quintal ali, Muitas das vezes, quando eu passo na rua, algumas das vezes, ou eles estão lá dentro, né, segurando ali no portão, olhando todo mundo que passa e fazendo alguns barulhos, né, que eles fazem alguns barulhos com a boca, às vezes até grita, né, e às vezes, algumas vezes, assim, a mãe por dó, solta ali um pouquinho ali na calçada da casa, né, deixa ali, tá ali, né, ao redor, tá sempre olhando, prestando atenção, e se eles se alteram, né, faz algum movimento mais alterado, ela já pega na mão, já põe pra dentro, sabe? É todo aquele cuidado. E dá pra ver, gente, que o cuidado dela é zelo por eles, é amor por eles. Dá pra ver que ela tem medo, não do que eles possam fazer com as pessoas, mas do que as pessoas podem fazer com eles. Vocês estão entendendo essa parte onde eu quero chegar? Que muitas das vezes também acontece isso, dos pais que tem um filho assim, os pais querem fechar ali a criança naquela bolha por não ter a informação, por não ter a ajuda necessária, aí fecha aquela criança, né, tranca ele ali
naquela vida e ele fica ali trancado. Aí eu tenho certeza que aquelas crianças foram crianças que não foram para a escola, que não teve o desenvolvimento, sabe? Não teve contato com outras pessoas a não ser os parentes ali, sabe? E isso é triste, gente, é muito triste pensar que uma criança não vai para a escola porque tem autismo, não vai para lugar nenhum porque tem autismo, porque não tem o conhecimento, a mãe não tem o conhecimento, não tem o entendimento, sabe, para poder ajudar eles. Isso é muito triste. Um tempo atrás, quando meu filho era bem pequenininho, a gente ia passando na rua e o rapazinho gritou. E isso assustou meu filho. E por muito, muito tempo, meu filho, toda vez que passava ali, quando ia passando pela calçada que esse menino mora, ele sempre queria atravessar para o outro lado. E ele fazia um escândalo assim muito grande para ir para o outro lado. E eu não conseguia, até aí eu não conseguia detectar por quê. Aí um dia eu peguei e falei assim, filho, calma, espera aí. Por que você quer atravessar para o outro lado? Por que essa angústia, esse desespero para atravessar para o outro lado? E ele pegou e me falou, mamãe, porque ali tem um menino que grita, é o doido. Ele falou assim para mim, o doido, ele grita e eu tenho medo dele. E aí eu fui conversando com ele, explicando para ele que ele não era doido, ele era uma criança especial e não teve ajuda, e ele grita por algum motivo, mas ele não vai agredir ele, né? E aí ele foi entendendo e hoje em dia ele não tem mais aquele medo, mas por muito tempo meu filho teve medo. E dá dó, gente, porque muita gente também passa por isso. Eu tenho certeza que muita gente, até adulto, tem medo dele, porque ele grita e tudo mais, mas porque acha que ele pode vir fazer alguma coisa. E não, eu acho que aquele grito dele é mais sufocado, de desespero, de estar sempre ali trancado naquele lugar, não poder sair, não poder ver as pessoas, do que porque ele quer fazer algo com alguém. Duvido que ele queira fazer algo com alguém, machucar alguém. É o desespero dele de querer ter contato com a sociedade, sabe, não poder. Tenho certeza que é isso, sabe? Isso dá uma dó, dá um desespero ver isso. E a gente tá cercada de tantas pessoas mal informadas, não preparada para isso, gente, que lá na creche onde a minha filha estuda, tem a filha de uma conhecida minha que estuda lá e tem autismo. E só para você ver como as pessoas, quando não tá preparada, como elas se comportam com isso, né? Eu sei que essa minha vizinha, por N motivo, conseguiu colocar a filha dela lá. Foi difícil e tudo mais, né? Não sei como é que foi tudo isso, mas eu sei que foi difícil. Mas quando ela conseguiu, lutou para conseguir pôr a filha dela lá, quando conseguiu, foi meio difícil. E lá não tem pessoas preparadas, ou tem, não sei como é que é, mas certeza, isso é absoluta, que as professoras que cuidam da minha filha não estão preparadas para conviver com essa outra criança. Então não sei os professores dela se estão preparados para conviver com ela, né? Para desenvolver o que ela precisa realmente desenvolver. Mas na sala da minha filha não estão. E aí, a minha filha estava reclamando que tinha um coleguinha lá batendo nela. E aí eu fui falar para a professora, reclamar, né, que tinha uma coleguinha lá batendo nela. E ela simplesmente pegou e jogou a culpa na menina, que nem da sala da minha filha é. Falou, mãe, é que a gente não pode dizer o nome, mas aqui tem uma criança que ela é especial e ela bate nas outras crianças. Gente, eu não aguentei aquilo, eu já fui falando, não, se for que você não pode dizer o nome, mas se for quem eu tô pensando, eu conheço ela e ela não bate em criança. Porque, gente, não era aceitável aquilo. Não era a criança de outra sala que estava batendo na minha filha, era da sala dela mesmo. Então vim com a desculpa desfarrapada, pelo amor de Deus, né? Então é assim, mesmo nas escolas, os professores, e eu acho que todos, deveriam ter uma preparação disso. E para eles terem essa preparação, para receber essas crianças com autismo, para cuidar deles, para eles se desenvolverem como realmente deve, é isso que eu tô falando, entendeu? A visão precisa ser mudada lá em cima no poder. As pessoas lá no poder precisam lutar, buscar a ajuda para essas pessoas, entendeu? Profissionais, médicos, professores, em todas as categorias que uma criança precisa ter pessoas adequadas para cuidar dessas pessoas, sabe? Ai, gente, se eu for falar disso, o vídeo já tá com 30 minutos, então é muita coisa sobre isso. Se tornou muito grande o vídeo, mas eu acho que eu consegui passar um pouquinho do que eu queria pra vocês, né? E é isso, gente. Eu acho que
Os nossos governantes precisam mudar a cabeça deles, né? Buscar lutar por coisas realmente que tenha que ser lutadas, coisas que realmente façam sentido, que vale a pena, né? Não por harmonização facial, pelo amor de Deus, eu tô de boca aberta, eu tô chocada, eu tô assim, entalada com isso até agora, sabe? Tantas coisas que a pessoa poderia estar lutando lá no poder por nós, tá lutando por harmonização facial. Ah, faça-me um favor, né? Pelo amor de Deus, por aí você tira o que essas pessoas malucas que estão lá no poder estão lutando pelo quê, né? E é isso, gente. A gente precisa começar a mudar a nossa visão. A gente que vota neles, que temos que mudar a nossa visão. Parar de sermos vendidos. Vender o nosso voto por meia dúzia de blocos. Por um saco de cimento. Por R$50. Por conversinhas fiadas, sabe? Precisamos começar a usar a camisa realmente do Brasil, a dar valor ao Brasil, a dizer, eu sou brasileiro e quero dignidade, sabe? Eu quero um mundo melhor para os meus filhos, para mim, para todo mundo. E isso a gente é quem faz, sabe? A gente muda a nossa cabeça e aí lá em cima vai mudar. Mas enquanto a gente estiver com a mentalidade fraca, sabe? Ah, gente, é muita coisa, num vídeo só não dá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse tema e quiserem mais coisa desse tipo, deixe seu comentário aí. Se inscreva no canal. E é isso. Beijão. Fiquem com Deus e eu espero que esse vídeo ajude pelo menos uma pessoa. Eu vou estar feliz. Beijão e fiquem com Deus até o próximo.